Glória a Deus. Queridos, glórias ao Senhor. Abre a Bíblia comigo no livro de 2 Samuel, capítulo 7, verso 8 e 9. Eu vou deixar essa palavra aqui. Quero deixar essa palavra aqui. 2 Samuel, capítulo 7, 8 e 9. Deus tem falado comigo nessa palavra. Alguém pegou Samuel da minha Bíblia? Ah, está aqui, achei. Diz aqui a palavra do Senhor. 2 Samuel, capítulo 7, 8 e 9, diz assim. Todo mundo achou? Agora, pois, assim dirá o meu servo Davi. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Tomei-te da malhada de trás das ovelhas. Algumas versões falam, te tomei de trás das malhadas, para que fosse príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo por onde quer que andastes. Eliminei os teus inimigos diante de ti, fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Senhor, glorificado seja o teu nome, e glorificada é a tua palavra. Que o Senhor fale conosco nessa manhã. Senhor, eu não tenho muito, não tenho nada de mim mesmo para dar a esses meus amigos aqui. Mas o Senhor pode me dar a revelação, a graça para transmitir essa palavra, de acordo com o que eles precisam ouvir, que eu preciso nesta manhã. Quebra toda barreira na mente, na alma, no mundo espiritual, no mundo natural. E que a tua palavra caia como água suave, água doce em terra que precisa dessa água. E que nós sejamos abençoados e ministrados pela tua palavra, encorajados, animados, convencidos pelo Senhor. Fala conosco, Senhor. O Senhor me trouxe de longe para estar aqui, então usa a minha vida. Eu não tenho muito, não tenho nada, mas que o Senhor possa usar a minha vida a falar aos meus amigos, meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu tenho que explicar os contextos que Deus fala comigo. Como eu não sou aquele cara de oração, eu oro, viu gente? Eu oro, vou no meu terraço, oro, mas eu não sou aquele profeta que fica no monte, uma semana, 15 dias, jejuando, 40 dias, eu não consigo, meu jejum é muito curto. Eu não consigo, quando eu jejuo de manhã até à tarde. E eu vejo pessoas fazendo 40 dias de jejum, e pessoa que vai para o monte passa a noite inteira. Se eu vou em vigília, eu durmo. Eu tenho assim, é uma luta para mim. Mas Deus tem que falar comigo, porque Ele tem que me usar na palavra. Então Ele usa circunstâncias. Eu não sou como Saul, que falava assim, devido às circunstâncias eu ofereci holocausto. Mas Deus usa circunstâncias para falar comigo e para me transmitir a palavra. Por exemplo, Ele queria me ensinar sobre reconstrução. Ele aproveitou o terremoto e me ensinou que reconstrução, depois que cai tudo, a gente tem que limpar os escombros, começar tudo de novo. E eu aprendi no terremoto. E essa palavra aqui, Deus falou comigo num momento de indignação. Por quê? Vou dar o contexto dela. Esse é o momento assim do final da vida de Davi. Davi quer construir o templo para Deus. Ele já tinha vencido batalha, já tinha sido o grande rei Davi, cometido até erros, muitos erros, mas aqui ele já era grande, famoso, importante. E ele quer concluir o chamado da vida dele, construindo o templo para Deus. Primeiro Natan fala, vai lá Davi, faz tudo o que você fizer, Deus é contigo. Natan fala isso para ele. Num segundo momento, Natan vai para casa, Deus fala para Natan, não é assim, volta lá e fala para Davi que ele não vai construir o templo. Aí Natan volta e fala com Davi isso aqui, esse momento. Davi estava velhinho, final de vida, Natan volta e fala, o Senhor manda te dizer que você não vai construir o templo, mas quem vai construir o templo é teu filho, Salomão. E aí Deus fala para Davi, Davi, lembra de onde eu te tirei, de trás das malhadas, e fiz o teu nome grande. E Deus lembra Davi ali naquele momento de onde ele veio, de trás das malhadas. E como Deus falou isso comigo? No contexto que eu estava contando para vocês. Eu falei do terremoto, que daí eu aprendi sobre reconstrução. Esse momento veio no momento de indignação da minha parte. Porque lá no Nepal, a obra que a gente faz, a gente luta, irmãos. A gente luta por cada pedaço de pão. A gente luta. Você viu um monte de coisa, chácara, ônibus, dá a impressão assim que cai do céu. Não, irmão, é uma luta. Para construir aquele ônibus, tinha dia que eu falava, Deus, esse ônibus é teu ou é meu?
Se é teu, eu preciso de $300 hoje, porque o cara precisa de umas placas para colocar que custam $300. Se ele é teu, o senhor me manda. Aí, amanhecia o dia, aparecia lá $300 na conta, ou não sei aonde. Deus mandava o recurso. A gente luta por cada pedaço de pão. A gente passa uns apertos assim, fenomenais. Como que muitos de vocês devem conhecer. A gente luta por cada detalhe. A gente luta para chegar em casa com o carro e não cair nos buracos que tem. A gente luta para ter internet na hora que precisa, energia na hora que precisa. Tudo parece uma luta. A menina do financeiro, a Selma, tem dia que ela tem que pagar uma conta e eu falo, Deus, se o senhor não se manifestar, eu não sei como vai ser. Nós vamos quebrar hoje. E Deus se manifesta. E nesse contexto, um dia o pastor Marco falou comigo, Silvio, você soube, eu não vou falar nome aqui, senão dá processo aqui na América, né? Uma organização aqui de Washington, que até trabalha nessa área de resgate, mandam meninas para nós até. O Google doou para eles $11 milhões. Eu falei, uau, 11 milhões? Você sabe o que é $11 milhões? É muito dinheiro. Eu falei, cara, as meninas estão na nossa casa. Quem sabe eles doam alguma coisa para nós, nos ajuda. Já pensou que desse o dízimo? $1 milhão. Ah, irmãos, eu peguei um avião, bati aqui na América, fui lá em Washington. E falei com eles, olha, nós estamos precisando de ajuda, quem sabe vocês nos ajudam. Eles falaram, tá bom, nós vamos ver. Mandaram a gente para o escritório da Índia deles e nunca ajudaram. E eu falei, Deus, $11 milhões, eu ia fazer muita coisa, irmãos. Eu sei que é muito dinheiro, mas a gente já fez um cálculo que com $1 milhão e pouco a gente compraria uma terra e construiria meninas, a escola, as casas. A gente tem uma técnica de construção muito barata. E eu falei, Deus, os caras ganharam 11 milhões. E eu fiquei assim indignado. Aí uma outra organização fez um vídeo até, levantaram $47 milhões. E eu falei, meu Deus. No terremoto, nós levantamos de oferta, nós não levantamos oferta, pessoas doaram, vocês doaram. Nós levantamos $170 mil de oferta, sem pedir nada. Nós doamos 195 mil. Nós doamos mais do que nós levantamos. E a Visão Mundial, eu posso falar isso porque está no jornal? A Visão Mundial ou a Save the Children, não lembro. Uma delas. Fez uma meta de $80 milhões e estavam muito chateados, porque levantaram somente 52 milhões. E eu fiquei pensando, Deus, por que não acontece comigo? Por que um louco aí não chega com 1 milhão, 2 milhões e uma organização dessa? E nessa braveza, Senhor, nós estamos fazendo um bom trabalho, a gente cuida de menina, a gente resgata, a gente paga hospital para todo mundo que precisa. Senhor, olha aí, os caras levantaram 11 milhões, Senhor. E nessa indignação Deus falou comigo, filho, você não levanta 11 milhões porque você está escondido atrás das malhadas. Você está como Davi, escondido. E Deus falou comigo assim, eu vou te dar 3 vantagens, e eu quero passar isso para vocês agora. 3 vantagens de se estar escondido atrás das malhadas. Deus tirou de mim a raiva que eu estava. Então, nesse contexto que Deus falou comigo, a primeira coisa, ele lembrou Davi, Davi, de onde eu te tirei? De trás das malhadas. E aí ele falou comigo, filho, eu quero mostrar para você que é bom. E aí eu quero falar com vocês, porque de repente está alguém aqui falando assim, ninguém me valoriza, ninguém vê meu esforço, eu estou escondido, eu estou fazendo tão bom, e eu poderia parecer melhor. Queridos, eu queria acalmar teu coração nessa manhã, como Deus acalmou o meu. Mesmo a gente não tendo os 11 milhões, é bom estar de trás das malhadas. E Deus falou comigo a primeira coisa, estar de trás das malhadas não é glamouroso, não é assim fantástico, ninguém está te vendo, ninguém está te reconhecendo, mas de trás das malhadas, você pode não ter tudo o que você gostaria de ter, mas você com certeza vai ter tudo o que você precisa ter. É a primeira lição. Davi atrás das malhadas, ele não era famoso, nem rico, nem importante naquela hora, mas ele tinha Deus provendo ele em cada momento. Por isso que de trás das malhadas, Davi pôde escrever depois um salmo que vocês devem conhecer, que fala assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma. Ainda que eu ande pela vereda do salmo da morte, não temerei mal nenhum, porque tu está comigo. Davi ganhou esse salmo de Deus, viveu esse salmo em Deus,
lá de trás das malhadas. Um lugar que ninguém via ele, um lugar que ninguém reconhecia ele, um lugar que ninguém chegava para bajular ele, ele estava lá sozinho, abandonado. Irmãos, Davi era tão desprezível que no jantar na casa do pai dele, para se escolher um rei, ele sequer foi chamado. Chamaram os irmãos todos, e veio o primeiro, Samuel pensou, é esse, não era. Veio o segundo, Samá, não era. Veio o terceiro, o quarto, o quinto. Quando passou todo mundo, não tinha mais ninguém. Aí mandaram chamar Davi. Tem mais algum? Samuel falou, tem mais alguém? Ah, tem um menininho, tem o Davi. Está lá no campo. Mas é o Davi. É o pequenininho, é o menino desprezível. Dizem até que ele era bastardo, porque ele não estava na mesa com os irmãos, não sei se é verdade. Um fato eu sei, Davi sequer foi chamado para o jantar dos irmãos dele, para ser escolhido rei. Muitas vezes, irmãos, nós somos excluídos, desqualificados. Davi era um desqualificado pela família, desqualificado por aquela sociedade ali. E aí mandam chamar ele. Já pensou? Tem gente às vezes no ministério que fala assim, eu só me chamaram porque não tinha mais ninguém. Davi era exatamente esse cara. Chamaram porque não tinha outro mais, não tinha mais o que fazer. Tinha que levantar um rei aquela noite, e dos 7 que estava ali, nenhum era. Então tinha que chamar aquele menino. E quando Davi se apresenta, humilde, pequeno, não era o bonitão. Deus fala para Samuel, é ele, Samuel, unge ele. É esse aí, Samuel, sabe por quê? Eu olho o coração, eu não olho o que os homens veem. Irmãos, a sociedade, os homens, eles veem quando nós estamos na crista da onda. Eles nos veem quando nós estamos famosos, importantes, e a gente luta por essa glória humana. Mas Davi, ele tocou o coração de Deus, escondido atrás das malhadas. Ninguém via, ninguém sabia. Mas naquele momento, Deus chamou ele. A Cris, um dia eu compartilhando essa palavra, a Cris falou assim, Saul era o mais alto da geração dele. Está lá em 1 Samuel 9:2. Saul era o cara da onda. O cara alto, bonito, importante, poderoso. Davi não. Davi era completamente o contrário. Mas Deus escolheu aquele menino. Escondido e sumido. Então, irmão, primeira coisa que eu quero falar, se você se sente esquecido, sumido, desprezado, aproveita o momento, porque é ali que Deus pode usar você. Ali que Deus pode se manifestar. A segunda coisa, de trás das malhadas, você vê que Deus é contigo. De trás das malhadas, Davi, é interessante, Davi de trás das malhadas, ele matou ursos e leões. Por quê? Porque o poder de Deus estava sobre ele. De trás das malhadas. Interessante que não foi para o Facebook, Davi não pôde se expressar, Davi só contou essa história quando ele foi lutar contra o gigante, e Saul achou que ele era muito novo, muito pequeno, muito inábil. Aí Saul fala para ele, menino, quem é você para ir lutar contra o gigante? Ele falou, rei, deixa eu contar um negócio para você. Quando eu estava cuidando das ovelhinhas do meu pai, que eram poucas, os irmãos atazanaram ele, falaram, aquelas poucas ovelhas, você não é ninguém, menino. Naquele momento Davi fala assim, veio o urso para pegar as ovelhas do meu pai e eu arrebentei com o urso. Veio o leão para comer as ovelhas do meu pai, eu arrebentei com o leão. Irmãos, Davi desfrutou de trás das malhadas do poder de Deus. Da presença de Deus. Naquele lugar que ele não era nada, a harpinha que ele tocava não era uma harpinha de qualidade, era uma coisa rústica. Mas ali ele experimentou intimidade com Deus. Naquele lugar escondido, naquele lugar desprezível, naquele lugar sem glamour. Então, irmãos, nesse momento Deus falou comigo, filho, de trás das malhadas você experimenta o meu maná. Você quer os 11 milhões do Google? Eu te dou. Eu movimento alguma coisa, Deus me põe na mídia, eu apareço algum dia, um cara me vê, o Google me dá 11 milhões. Eu aplico uma parte para ter o rendimento, outra parte eu compro a terra, construo as casas, faço tudo e vamos viver. Deus falou, filho, pensa bem, de trás das malhadas, Davi não era famoso, não era importante, não era nada, mas ele tinha a minha presença, ele tinha o meu maná diário, do meu poder, tudo que ele precisou ele teve. Você quer os 11 milhões, eu te dou. Ou você prefere andar em fé e ver eu a cada dia te suprir? Você acordar de manhã e tipo assim, você precisa de $300 para terminar teu ônibus hoje.
e eu te mando. Você precisa de tantos dólares para pagar uma conta, e eu te mando. O que você prefere, andar em fé e ver o meu maná, a minha manifestação, a minha presença, o meu poder, ou você quer os 11 milhões? Na hora que Deus falou isso, eu falei, Deus, eu não quero os 11 milhões mais. Obrigado, Senhor. Eu quero andar contigo a cada dia. Eu quero experimentar a tua intimidade no lugar secreto, no lugar que ninguém me vê, no lugar que ninguém me valoriza. E aí eu quero ver Deus andar comigo e Deus, irmãos, é muito bom você ver Deus andar com você. A gente faz plano de ter poder, de ter riqueza, de ter honra, mas é muito melhor você acordar a cada dia sem saber se você vai conseguir chegar vivo no final daquele dia. E no final daquele dia, você vê o que Deus te guardou, e Deus te honrou, e Deus se manifestou. É muito melhor do que ter os 11 milhões do Google. Não que eu não queira, se o Google quiser me dar, eu ainda quero. Porém, eu quero dizer uma coisa para você. É muito melhor você ver Deus andando contigo. E a última coisa que Deus falou. De trás das malhadas, é um lugar seguro. Sabe por quê? Davi sai de trás das malhadas e se torna rei. Ele é ungido, ele vai tocar no palácio, ele vai para o palácio e um dia ele se torna rei. O palácio é muito bom, o palácio é glamouroso, o palácio é lindo, o palácio é poderoso. Palácio fala de honra humana, palácio fala de provisão, palácio fala das melhores comidas. É muito bom estar no palácio. Porém, foi no palácio que Davi teve os piores dias da sua vida. Foi no palácio que Davi caiu em pecado e adulterou. Foi no palácio que Davi manipulou e mandou matar amigos. Foi no palácio que Davi teve que virar político e manipular situações. Então o palácio não é tão bom quanto parece. Porque o palácio trai a gente, queridos. Eu luto pelo palácio, eu sonho com o palácio. Mas tem hora que eu penso assim, quantos de nós ou quantos já se perderam no palácio? Quantas pessoas você conheceu que eram humildes, que eram quebrantadas e foram para o palácio, se tornaram ricas, famosas e se perderam? Eu conheço dezenas de pessoas assim. Então naquele momento, eu tenho certeza que Davi foi traído pelo palácio. O palácio enganou a alma dele. E naquele momento Deus lembra ele, fala, Davi, lembra da onde eu te tirei. Você lembra do lugar que você tocava a harpinha? Você lembra no lugar que ninguém via, mas eu manifestava a minha glória na tua vida? Você lembra o lugar que ninguém via e eu e você tinha intimidade debaixo das estrelas? Um nível de comunhão, intimidade que você tinha comigo e que agora você não está tendo aqui no palácio, Davi? Olha esse palácio que ele fez com você, filho. O palácio é bom, mas eu tenho certeza que Davi teve saudade dos momentos que ele estava com as ovelhas. Sozinho, esquecido, abandonado. Não que a gente não possa ir para o palácio. Deus talvez vai levar alguns de nós para o palácio. Para uma posição de reconhecimento e honra para glorificar o nome dele. Talvez eles não levem para esse lugar. Amém. Mas uma coisa eu digo, Senhor, se um dia eu for para o palácio, não permita que eu perca a simplicidade, a humildade, que eu perca o coração do Davizinho que estava lá de trás das malhadas. E que eu oro essa oração sobre você, meu irmão. Nada errado lutar pelo palácio. Nada errado em ser próspero, ser abençoado, ter uma casa boa, ter um carro bom, ter dinheiro, ser reconhecido. Nada errado, desde que a gente não perca o coração lá daquele lugar que Davi tinha no começo. E eu tenho certeza que o Davi, lá no final da vida dele, quando Deus fala assim, eu te tirei de trás das malhadas. Eu tenho certeza que Davi fechou os olhos naquele momento, irmãos, e teve saudade dos momentos que ele estava sozinho com Deus. No momento que ele não era o rei Davi, mas ele era o little David, do coração de Deus. E essa palavra me trouxe paz. Essa palavra me trouxe segurança no Senhor. Eu não tenho os 11 milhões do Google, mas eu quero ter o coração do Senhor. Eu quero ter o coração que Jesus olhe para mim e tenha comunhão comigo. Pensa nos momentos tremendos que Davi teve lá atrás, irmãos. Foram momentos maravilhosos de glória e presença. Eu quero chamar os irmãos aqui do louvor. Eu falei para eles meia hora, mas eu acabei que adiantei um pouquinho. Olhem para mim, queridos. 3 coisas. Se você está hoje aqui, eu quero aplicar essa palavra para a tua vida. Talvez você está hoje aqui
e você se sinta assim abandonado, esquecido, não reconhecido, você se esforça tanto, você trabalha tanto, você dá tanto de si, mas parece que os homens não reconhecem, os homens não te honram, parece que também o resultado não é aquele que você esperava, seja financeiro, seja na igreja. Eu queria dizer para você nessa manhã, que você está atrás das malhadas, por isso que você não está sendo visto pelos homens, por isso que você não está sendo reconhecido, por isso que você não está sendo honrado. Mas eu queria dizer, Davi era ignorado pelos próprios irmãos dele lá atrás. Mas eu coloco essa palavra no teu coração. Pode ser muito bom estar de trás das malhadas. Pode ser muito seguro estar sendo esquecido de vez em quando. Eu quero deixar essa palavra no teu coração, essas 3 coisas. De trás das malhadas, Davi não tinha tudo o que ele queria, mas ele teve tudo o que ele precisou de Deus. Deus revelou segredos para ele maravilhosos. De trás das malhadas, Davi experimentou o poder de Deus que os homens não viram. Ele teve que contar que ele matou o urso-leão. Davi experimentou coisas de Deus que você só experimenta lá escondido, humilhado, abandonado, esquecido. Você não experimenta esse lugar no palácio. E no palácio Davi caiu. No palácio Davi experimentou os dias de corrupção na alma. E eu queria deixar essa palavra no teu coração nessa manhã. Mesmo se você for para o palácio um dia, se mantenha escondido nele, onde ninguém está vendo. Hoje eu entrei aqui, parece que desde ontem eu estou aqui na América. Cheguei ontem meio-dia em Nova York, cheguei em Boston 5 da tarde, 4:30. Parece que eu só estou ouvindo isso. Eu conversei com a pastora Cleusa hoje de manhã, ela estava falando de pessoas aqui com medo, escondidas, por causa de documento, por causa de uma carteira de motorista que eventualmente a gente não tem, por causa de situações que humilham você e te faz ficar escondido. Eu falei, meu Deus, ela está confirmando a palavra. Eu estava na dúvida, é essa palavra, Senhor? Irmão, se você tem que andar escondido, eu sei que é difícil, é humilhante muitas vezes, estar esquecido, mas essa palavra é para confortar teu coração. É um bom lugar de experimentar a intimidade com Deus e dependência do Senhor. Aí eu entrei hoje aqui, os irmãos começaram a cantar essa música. Eu vi Deus confirmando essa palavra para essa manhã. Fecha os teus olhos e ministra essa canção ao Senhor. E Ele está trazendo uma cura no teu coração, de você não estar na crista da onda eventualmente, de você não ter tudo aquilo que você sonhou que gostaria de ter. O evangelho é muito triunfal. Muita gente prega um evangelho triunfalista somente, que você tem que ser, você é cabeça, você é vencedor, você vai ter tudo. Mas eu queria dizer, irmãos, é bom ter tudo e vamos ter tudo, mas é muito bom estar escondido atrás, naquele lugar que só Ele vê o nosso coração. Que você possa ter mais dele nessa manhã.